Olá pessoal, bom dia. Então, tô saindo de casa agora, trabalhar e fazer ambulatório ali no hospital. E eu queria compartilhar com vocês uma coisa muito interessante, né? Até ontem nas consultas, né? Os pacientes estranham muito porque eu faço muita pergunta, sabe? Eu pergunto sobre tudo na vida deles. Por que eu faço isso? Porque não existe mudança de comportamento, né? Porque nós estamos falando, enfim, vou falar sobre um pouquinho de perda de peso, né? Mas isso também cabe para tudo quanto é tratamento. Não existe mudança de comportamento se você não consegue abordar o paciente como um todo, né? E o que é importante? É você poder fazer o diagnóstico de onde é que está a falha, né? E entender o porquê que esse indivíduo ele tem certos comportamentos, né? Então, como é que eu vou mudar o comportamento do indivíduo se eu não sei por onde começar? Como é que eu vou mudar um comportamento de uma pessoa, né, se esse comportamento não é passível de ser mudado? E por que ele não pode ser mudado? Porque muitas vezes o paciente ele não consegue mudar um conceito na vida dele. Então, por exemplo, ele não consegue entender que ele precisa comer menos. Ele fala, mas por que eu preciso comer menos? Né? Ele não consegue entender por que ele precisa fazer atividade física. E mesmo que ele entenda, por que ele não consegue fazer atividade física? Por que ele não consegue, né, sair do status dele, do sedentarismo, né? Ele não entende a necessidade, entendeu? Você precisa explicar para ele. Mas, Inês, o que tem a ver isso com comportamento? Então, vamos supor, você pega um indivíduo que ele não consegue dormir bem, né? É um comportamento que ele adquiriu ao longo dos anos. Mas por quê? Quer dizer, então, um indivíduo que ele não dorme bem, ele tem uma deficiência. Ele tem uma deficiência numa das fases do dia mais importantes para perda de peso, que é a fase noturna, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas a fase noturna é onde há regeneração, produção de alguns hormônios extremamente responsáveis, né, para auxiliar na perda de peso, né? É onde nós produzimos a maior parte do nosso GH, é onde nós produzimos alguns hormônios que dão qualidade no sono, que dão profundidade, que nos fazem sentir descansados, né? E esse descanso, ele não é físico. Esse descanso, as pessoas acham que é o corpo que descansa. O corpo, ele descansa em 2 horas, né? A mente, a cabeça, né? O cérebro é que precisa descansar de 4 a 6 horas, né? Senão ele não entra no sono profundo, então ele não tem um relaxamento completo. Quer dizer, você não diminui a velocidade em que você não consegue diminuir a velocidade do trabalho desse indivíduo, né? Do trabalho mental desse indivíduo. Quer dizer, então, por um certo tempo, ele vai conseguir manter a qualidade do sono ruim, e esse tempo pode ser até anos, porém, vai chegar uma fase em que isso vai começar a sucumbir em outras, e a demonstrar sinais e sintomas desse sofrimento, né? Em algumas coisas, memória, né? Irritabilidade, sempre de pavio curto, não tem paciência para ler, não tem paciência para fazer nada, entendeu? Dor de cabeça, olha, uma série de sintomas. Então, você precisa abordar por que esse indivíduo não consegue dormir. Então você dá um calmante para ele. O calmante, ele não é adequado. Primeiro que ele gera um monte de efeito colateral. Esse indivíduo, ele vai ter um sono profundo, mas ele não vai ter a qualidade do mesmo jeito, porque essa medicação, ela não vai conseguir gerar uma profundidade no sono para que ele entre nesse descanso, né? Isso em 90% das vezes, né? Existem medicações, mas não são esses calmantes que são usados de rotina, né? Então a gente tem um arcabouço, uma gama de medicações muito boas para usar, para auxiliar o indivíduo a dormir, e não são sedativos, né? Você não trabalha no sono dos indivíduos com sedativo, você trabalha com outras medicações. Então é muito importante você procurar um profissional, encontrar um profissional que ele entenda e que ele faça essas abordagens, né? Então eu vou abordar o indivíduo porque ele não consegue dormir, né? Então muitas vezes ele passou anos da vida dele dormindo muito tarde por causa de uma rotina familiar, por causa de um estado de alerta que ele ficou por muitos anos. Quer dizer, às vezes era filho único e teve que cuidar de um familiar, né? Às vezes
tinha que estar sempre alerta para poder o quê? Esse indivíduo que é adoecido dentro de casa, se acontecer alguma coisa era a responsabilidade dele, então o sono fica leve, né? Quando não, uma dificuldade de entrar no sono pela preocupação, né? Preocupações durante o dia, entendeu? Então o indivíduo leva o trabalho para casa, também fica deitado na cama e não consegue entrar no sono. Indivíduos que têm muito problema, né? Problemas conjugais, financeiros, né? No trabalho, então ele começa o quê? Deitar na cama, ele começa a pensar, ele não consegue entrar no sono, né? O sono fica cortado, Então, quer dizer, esse indivíduo ele não consegue perder peso, porque ele não consegue fazer com que o corpo dele tenha uma homeostase, quer dizer, um equilíbrio, né, hormonal. E aí entra o quê? Entra um profissional para poder o quê? Ajustar isso, né? E como é que isso se ajusta? Você, na primeira fase, você trata, né? Você tem que tratar, não tem mais como fazer a prevenção. Esse indivíduo ele já está lá na frente. Então você tem que regredir, né? Fazendo o tratamento para depois entrar com a prevenção, né? Então qual é o tratamento? O tratamento é muitas vezes você o quê? Tratar essa dificuldade dele de ter sono. Então muitas vezes vai precisar até de terapia, né? Então esse indivíduo precisa muitas vezes de um profissional qualificado que ajude ele a entender por que ele não dorme, né? Então, e isso vai se refletir em várias outras coisas, né? Na saúde, né? Em outros fatores, por exemplo, por que o indivíduo não vai para academia? Então, às vezes o indivíduo tá tão pesado que ele não tem coragem de ir para academia, ele tem vergonha de se expor. E aí você vai tentar impor para ele uma regra, uma rotina que ele não vai conseguir fazer, porque ele não consegue ir para academia. Então você tem que bolar uma estratégia para isso, né? Você vai pegar um indivíduo que tem dor, entendeu? Por alguma doença articular, enfim, né? Como é que você vai submeter ele? Você tem que fazer musculação, mas ele tem muita dor. Então você tem que entrar com uma estratégia para, né, modificar o tipo de atividade que você vai introduzi-lo. Depois, a posteriori, você pode introduzir a musculação, né? No começo não dá. Então é muito importante que você identifique, né, nele por que ele não quer tratar, né? Então pacientes que têm o quê? Um preconceito contra tomar medicações, por exemplo, né? Então o indivíduo ele não consegue tomar medicamento. Por quê? Porque ele acha que quem toma um remédio é uma pessoa doente. Quer dizer, ele não está entendendo também que ele está doente, né? Então, mas ele tem essa dificuldade, quer dizer, então você precisa saber abordar esse indivíduo, né? Então, esse vídeo eu fiz mais para dar essas dicas, né? Que são fundamentais para que a gente consiga ter sucesso na perda de peso, né? Então, o que acontece? Quando o profissional, ele aborda, né, um indivíduo, ele tem que abordar ele como um ser complexo e completo, né? Então não existe saúde física sem saúde mental, tá? É impossível você ter saúde física sem ter saúde mental. Então primeiro você, nesses indivíduos que estão totalmente desregulados, você inicia tratamento, é claro, não tem como. 90% das vezes talvez precise de uma medicação, né? Então, para você poder regredir esse quadro, depois você vai tentar tirar essa medicação e depois você vai trabalhar com a prevenção novamente, né? Hoje, né, à medida que nós estamos avançando, né, na sociedade, nós já estamos adoecidos, né? Muitas vezes nós partimos de um status, né, quando a gente chega no médico, já adoecidos. A maioria, 99,9% dos pacientes já estão doentes, né? Então, quer dizer, mas o que eu faço agora? Eu tenho que resolver, tratar esse paciente e depois, né, tirar as medicações e depois entrar com a prevenção, né? Então isso é muito importante. É muito importante a gente entender isso, né? Porque senão você não consegue tratar. E o indivíduo que ele não se dispõe a modificar comportamento, né, que ele não se dispõe a deixar o profissional, né, abordar essa parte nele, ele provavelmente vai sucumbir ao tratamento. Ele provavelmente não vai conseguir êxito, né, sucesso no tratamento se ele não entender o porquê que ele não consegue exercer alguns compromissos. Por que ele não consegue se deixar tratar, né? Quais são as suas barreiras, né? Quais são as barreiras que me impedem de obedecer ao médico, né?
Porque muitas vezes é obediência, não é uma questão de eu querer ou de eu não querer, é uma questão de obediência. Quer dizer, o médico, o nutricionista que ele foi, o psicólogo, vai pedir para ele cumprir tarefas em que muitas vezes ele nunca cumpriu essa tarefa. Ele tem dificuldade. Então, mas por que eu não consigo obedecer, né? Então, por que as pessoas têm dificuldade de colocar suas vidas na mão de profissionais que possam cuidar delas, né? E então isso é mais um fator que limita nosso tratamento. Mas por que essas pessoas? Muitas vezes elas passaram o quê? Por profissionais que não tiveram êxito, né? Então elas têm experiências frustradas, então fica com dificuldade de se entregar, né? Fica com dificuldade de acreditar naquele profissional. E muitas vezes isso vem também de casa, né? Pacientes que passaram por histórias muito difíceis e que tiveram muitas frustrações, muitos problemas pessoais, né? Tanto familiar como com outros indivíduos, e não foram bem sucedidos, né? Se desencantaram, foram enganados. Então, gente assim tem uma certa dificuldade de deixar com que o profissional o aborde, né? Deixar com que o profissional consiga introduzir uma regra para ele. Quer dizer, ele não consegue se submeter, né? A palavra, por exemplo, é muito complexa, né? Porque nós não entendemos o que é uma submissão, né? Quando você fala na televisão sobre submissão de um indivíduo ser submisso ao outro, logo já vem, né, na nossa cabeça o quê? Inferioridade. Não tem nada a ver com inferioridade. A submissão é o quê? Estar em uma missão junto com alguém. E esse alguém que está no comando, né? Então o médico, ele está no comando do seu tratamento e você tem que o quê? Ser submisso a ele, quer dizer, entrar nessa missão junto com ele, né? Ajudar ele a cumprir isso. Então isso não tem nada a ver com inferioridade, porque se você não se submeter, não vai ter sucesso, e não vai ter sucesso, e ele que está comandando esse barco, ele também não vai ter sucesso com você. Então não é uma coisa que depende dele só, depende também dessa submissão, quer dizer, de entender qual é a sua função nessa fase da sua vida, nesse tratamento. Quer dizer, se você não consegue fazer isso, o colega tem que tem que tratar isso primeiro, para depois entrar no tratamento da perda de peso. Quer dizer, vamos tratar então o teu entendimento sobre se submeter a um tratamento, né? Vamos tratar isso, vamos fazer o quê? Vou fazer com que você entre, né, numa linha de raciocínio que você consiga deixar que outras pessoas te cuidem, né? Então isso é muito importante, tá? Então fica a dica aqui, pessoal. Talvez eu tenha falado demais, mas eu falo pra caramba mesmo. E espero que eu tenha sido claro. Eu gosto de usar uma linguagem bem simples para que haja entendimento de todos. E que isso possa ajudar vocês no dia a dia, que possa ajudar o quê? A procurar o profissional, a quando sentar no profissional, de frente para esse profissional, consiga identificar se ele está fazendo um bom trabalho com você, se ele está conseguindo ser conciso, se ele está conseguindo ser direto e se ele está conseguindo abordar realmente, né, a tua patologia, né? Passar remédio é muito fácil, né? Muitas vezes, dependendo da patologia, não precisa nem do médico, só do Google, né? Mas eu quero ver quando você encontra essas dificuldades, né? Quem faz consultório há bastante tempo consegue perceber a complexidade do ser humano, né? O médico que não consegue compreender a complexidade do ser humano, ele não consegue fazer abordagem. Se ele não consegue fazer abordagem, ele não tem sucesso, né? Então o paciente, ele não tem benefício e geralmente esse consultório fica rodando, né? Rodando. Tá sempre cheio muitas vezes, mas cheio de paciente de primeiro paciente. Por quê? Porque a princípio você passa um remédio para o paciente, ele vai sair dali contente, né? Ele não tem obrigação de saber como é que é ser tratado. Então para ele tá tudo certo. E a maioria das vezes não vai dar certo, porque perda de peso e tratamento de doenças crônicas, elas são mudanças de comportamento, são mudanças de estilo de vida, mudança de entendimento do que eu quero para minha vida, né? Do que eu quero fazer daqui para frente, como é que eu quero viver. Então isso não tem remédio, isso tem o quê? Tem que ser abordado pelo profissional. Beleza, pessoal? Um abraço para todos, um bom dia.